Senhor nosso Deus, nós queremos te adorar, queremos te louvar. Temos o Senhor que é nosso farol, nosso escudo. Temos a Jesus que nos dá a leveza. Temos a certeza que o Senhor está conosco. O Senhor é o Emmanuel, o Senhor está aqui conosco agora, está com cada irmão em casa. O Senhor está cuidando de cada um de nós. Obrigado, Deus, por nos dar a liberdade, por nos dar a tua proteção, os teus cuidados. Obrigado por nos amar e dar a sua vida por nós, para que nós possamos ter um contato com o Senhor verdadeiro, possamos ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Nós não merecemos isso, por causa da sua grande generosidade, por causa da misericórdia do Senhor e da tua graça infinita. Te louvamos, te agradecemos. Obrigado por esse culto, que possamos adorar o Senhor com toda a nossa vida, com todo o nosso coração. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eis-me aqui outra vez diante de ti, o meu coração, teu amor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor. Olá, muito bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Todos bem fisicamente, não é? Já que nesse dia em que vivemos já é um grande desafio termos uma saúde física, mas desejo especialmente que tenham
também uma saúde emocional, que tenha uma saúde espiritual, estejamos de fato todos saudáveis, não é? Que estejamos todos saudáveis. Esse é o nosso desejo para cada um de vocês, amados amigos e irmãos. Eu tenho um texto aqui hoje que gostaria de partilhar convosco, portanto, se tem aí a sua Bíblia consigo e se quiser me acompanhar, é no Evangelho segundo Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Verso 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Verso 5. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado, ou seja, em quem tenho grande prazer. Ouçam, ou prestem atenção no que ele diz. Verso 6. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E ergueram eles os olhos. Não viram mais ninguém a não ser Jesus. Oremos nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso Pai, santo, cheio de bondade, de amor e de misericórdia. Ó Deus, nós te pedimos nessa manhã que mais uma vez o Teu Espírito possa alcançar-nos. Ó Deus, e que possamos mais uma vez nessa manhã te louvar, te exaltar, te adorar. Porque para isso é que viemos, meu Pai, prestar um culto de adoração na Tua presença. Portanto, recebe todas as coisas que se fizerem nesse lugar. Nós pedimos a Ti, ó Deus, que vá de encontro a cada um dos nossos irmãos, ó Deus, e que estejam com eles cada um em suas casas, nesse momento difícil que vivemos. Que não os deixe, ó Deus, desfalecerem. Que não os deixem, ó Deus, por favor, enfraquecerem. Mas com o Teu poder, ó Deus, renova a fé de cada um. Em nome de Jesus, ó Deus, faz com que o Teu povo seja um povo forte e determinado na Tua presença, meu Pai. É o que nós te pedimos, ó Deus, nessa manhã, em nome de Jesus. E mais uma vez, ó Deus, inspira-nos. Ó Deus, fala conosco através da Tua palavra. E que através da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, ó Deus, nós possamos ser edificados, fortalecidos na Tua presença. Mais uma vez, é o que nós te pedimos, ó Deus, agradecidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Nós temos reservado um tema, não é? Temos reservado aqui um assunto para partilhar com os irmãos,
irmão Ricardo já tem feito isso nas últimas semanas. E esse assunto é contemplando a majestade de Deus. Ok? Contemplando a majestade de Deus. O que é que isso significa? Fui até ao dicionário, ao primeirão, para poder saber exatamente o que significa essa ideia, não é? E estava a ver ali um bocado a respeito da ideia de contemplar. E ela ia dizer que contemplar é olhar com bastante atenção. Isso significa contemplar alguma coisa, como nós focamos e olhamos com bastante atenção. Ali diz também que contemplar significa meditar de forma profunda. Ok? Então essa é a ideia de contemplar. Olhar com bastante atenção e meditar de forma profunda. E depois temos o segundo ponto, majestade, né? Majestade de Deus. Estamos falando sobre o quê? Sobre as grandezas de Deus. Estamos a falar a respeito da excelência de Deus, do poder de Deus, das maravilhas de Deus. Estamos a falar da imponência de um Deus imponente, grandioso, extraordinário. Então, contemplando a majestade de Deus, do Senhor, né? E pensando sobre a ideia de contemplar, eu poderia agora viajar o planeta inteiro, né? Poderia viajar o mundo, poderia viajar a Terra inteira. Eu ia viajar em Terra para enumerar as maravilhas naturais, por exemplo, né? Aquelas maravilhas naturais presentes no planeta, onde descreve tão bem a majestade, a excelência da grandeza de Deus. Se tu, meu irmão, minha irmã, nossos amigos, tivesse que enumerar alguma coisa que para ti, né, já estivesse presente em algum lugar onde tu para realmente, tu presta atenção naquilo que está acontecendo, especificamente falando sobre a natureza de Deus, qual é a coisa que vem na tua mente e no teu coração em que tu para realmente, uau, fantástico. Só mesmo Deus para criar uma coisa tão bonita, tão grande, tão fantástica, dessa forma, né? Consegue lembrar de algum evento, de algum momento, de alguma coisa na tua vida em que ficasse assim, espantado com a grandeza? E eu poderia viajar por várias partes dos continentes, né? Eu poderia ir a vários países para poder buscar essas grandezas de Deus, essas grandezas naturais. Mas não vou fazer isso. Não vou viajar para continente nenhum, não vou viajar para país nenhum, até porque não há necessidade. Não é necessário. E por que não é necessário? Porque o poder, a majestade de Deus, as grandezas de Deus estão presentes em todos os lugares. Todos os lugares. Basta parar um bocadinho para observar. O Mano Ricardo já tem partilhado aqui a respeito do quanto ele fica maravilhado ali no passeio marítimo de Algés, ali em Santa Amaro, ali na zona de Carcavelos, quando ele para e fica olhando as ondas, o mar. Ele tem partilhado aqui o quanto ele fica maravilhado com isso, né? Eu gostaria de partilhar aqui sobre uma experiência que já acompanha a mim já há 7, 8, 9 anos que eu presencio aquela maravilha de Deus e gostaria de partilhar um pouco. Tem até um vídeo no meu telemóvel que de vez em quando eu faço questão de eu mesmo carregar e ver aquele vídeo que gravei naquele dia mostrando essa coisa fantástica, não é? Para mostrar realmente que as belezas de Deus estão presentes em todos os lugares. Acordo cedo pela manhã, quem me conhece sabe que adoro acordar cedo, muito cedinho, às vezes ainda está tudo escuro, às escuras,
É uma coisa comum, a Soili sabe disso, o Léo sabe disso, as pessoas que estão próximas de Ricardo, Diana, Zé, Sandra, Maria, Ed, as pessoas que me conhecem sabem desse prazer que tenho em acordar. Não gosto de dormir tarde, mas acordar cedo é comigo, né? Então eu acordo cedo pela manhã e quando vou à janela do nosso quarto ao lado, ainda por aí, às vezes 5h30, 6 da manhã, e eu consigo ver ao longe assim toda a extensão do Rio Tejo. Tem essa vista fantástica sobre o Rio Tejo, toda a extensão, mas ainda está tudo às escuras, está tudo escuro. E de repente, aí pelas 6h15, 6h20, começa a surgir lá ao fundo, uns raios, as cores começam a mudar, está ali e começo a ver aquelas cores mudando, aquilo que antes estava escuro agora começo a ver os tons, é o tom de umas cores que eu nem consigo explicar exatamente que cores são aquelas, é uma coisa assim, eu fico parado e digo, uau, fantástico. Não consigo descrever que cores são aquelas, porque fantástico, fantástico. E lá ao fundo, quando ao fundo começa a surgir uma luz dourada, começa a surgir uma luz cor de fogo, uma luz alaranjada, uma luz laranja, e aquela parte ali ao fundo começa a ficar toda de cor laranja, cor de fogo, e na verdade é o sol despertando. Vai-se mais uma noite e começa mais um dia de vida. Termina uma noite e começa um dia, e eu, tipo um parvo qualquer, fico ali parado, exaltado, admirando aquela beleza, assim como o Mano Ricardo fica parado ali na Baía de Cascais, fica eu parado lá da minha janela, admirado, pensando sobre que Deus é incrível. Olha o que Ele é capaz de criar, né? Olha o que Ele é capaz de criar. Uau, que coisa fantástica! Que coisa extraordinária. Lembro a última vez quando sobrevoei em Lisboa e quando a aeronave, o avião começa a passar pela ponte 25 de abril e quando avistamos ali toda a Baía de Cascais, quando vemos à direita ali todo o Rio Tejo e a Baixa Pombalina, fico admirado como vou ali ao Cabo da Rocha, ao Cabo da Roca, né? E quando vejo ali aquelas pedras, aquelas montanhas de pedras e aquela água do mar que muda de acordo com a posição do sol, às vezes está um azul e de repente se torna um verde claro, para depois se tornar um verde escuro. Quando vou ali a Nazaré e vejo de repente surgir aquelas ondas de 10, de 20, de 30 metros de altura. Que coisa fantástica, como aquilo é possível. O Rio Douro, o Parque dos Gerês, a Costa Vicempina, as praias do Algarve, a Serra da Estrela, a Ilha da Madeira, a Ilha dos Açores. Oh! Fantástico. As maravilhas de Deus, as grandezas de Deus, de forma manifestada através da natureza, né? A majestade de Deus. É sobre essas coisas que queremos partilhar com vocês durante esses próximos dias, contemplando essas maravilhas de Deus. Mas, quando olho aqui para o capítulo 17, começa a surgir a forma de destacar as maravilhas de Deus, mas de forma diferente. Agora, ao invés da natureza,
Agora começo a enxergar realmente a forma de Deus manifestando a sua majestade através do seu Filho Jesus, através de Jesus Cristo. Deus sendo manifestado a sua majestade na pessoa de Cristo. E começa logo ali no princípio do Evangelho, quando a Maria recebe a notícia, né? Ela recebe a notícia: olha, Maria, terás um filho. E ela, deve haver algum engano. Eu sou uma mulher solteira, tenho um namorado, um noivo, mas ainda não casei. Não é possível. E o anjo diz: olha, será gerado no teu ventre um filho, e será gerado pelo Espírito Santo de Deus, e ela fica grávida. Como isso é possível? E quando nasce o bebê, quando nasce a criança, diz ali, no capítulo 2 do Evangelho ainda aqui de Mateus, que diz: os sábios do Oriente, de uma terra distante, vem aquele sábio e eles vão direto ao rei daquela terra, em Israel. Eles chegam para o rei Herodes e eles fazem uma pergunta: ei, onde é que está o príncipe recém-nascido? E Herodes diz: desculpe. Sim, o príncipe, qual é a aldeia? É aqui no centro da cidade? Em algum bairro? Em alguma aldeia? Onde é que está o príncipe? E o rei Herodes deve haver algum engano. Ele diz: não, rei, nós vimos a sua estrela. Nós vimos a sua estrela lá na nossa terra, lá no Oriente. Nós vimos a sua estrela. E nós viemos aqui para adorá-lo. Diz ali no texto que quando o rei Herodes ouviu, ficou muito perturbado com aquilo. E diz no texto que não apenas o rei ficou perturbado, mas também toda a cidade de Jerusalém ficou perturbada com aquilo. Que rei? Príncipe? De onde é que esses sábios do Oriente tiraram essa ideia? Mas ele dizia: não, nós vimos a majestade de Deus manifestando-se através de uma estrela, identificando que ali havia um príncipe. Nós vimos. Quando Jesus, ainda criança, 12 anos de idade, ainda no capítulo 2 do livro de Lucas, Jesus com 12 anos de idade, ainda um menino, uma criança, Jesus é uma reunião com os mestres, com os doutores de Israel. Então estavam lá os mestres, estavam lá os doutores, e no meio daqueles doutores estava o menino, Jesus, com 12 anos de idade. Aqueles mestres falando sobre os mistérios de Deus, aqueles mestres falando a respeito dos profetas de Deus, sobre a lei de Deus, ensinamentos de Deus, e o Jesus muito bem informado, faziam pergunta e aqueles mestres ficavam admirados, maravilhados com a sabedoria daquele menino, a majestade de Deus presente na vida de Jesus. 12 anos de idade. A majestade de Deus quando Jesus ensinava, Mateus capítulo 7, descrito ali, Jesus ensinava e haviam ali multidões de pessoas. As pessoas ouviam o seu ensino. Ele estava falando sobre a vida prática diária das pessoas. Ouçam como vocês devem tratar os vossos casamentos. Ouçam como vocês devem tratar com os vossos pais. Pais,
Aprendam como devem ensinar e educar os vossos filhos. Aprendam como respeitar e honrar os vossos pais. Maridos, amem as vossas esposas. Esposas, honrem os vossos maridos. Homens, mulheres, crianças, idosos, aprendam a louvar e adorar e a reconhecer e admirar os valores de Deus nas vossas vidas. Existe um Deus, Deus é presente, Ele tem um propósito, Ele tem um objetivo, Ele tem uma razão para as vossas vidas. Ouçam-nos. E ali, descrevendo, diz que as multidões, quando ouviam Jesus ensinando essas coisas, elas paravam e ficavam assim atônitas. Uau! Que homem sábio! Uau! Que maravilha! Maravilhadas com a sabedoria, com os ensinos de Jesus. Então, a majestade de Deus manifestando na pessoa de Jesus. Quando Ele fala, quando Ele conversa, quando Ele ordena, ali no capítulo 8 daqui do Evangelho de Mateus, quando Ele repreende os ventos, quando Ele repreende o mar furioso, está uma tempestade, está o mar revolto, e diante daquela tempestade Jesus diz: aquietai-vos. 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 Eu fico imaginando se Jesus estivesse presente ali na Tailândia durante aquele tsunami. Eu fico imaginando Jesus na praia, andando numa praia durante aquele tsunami lá no Japão. As ondas, o mar, ventos. E Jesus na praia. Se Jesus está presente naquele lugar, Jesus simplesmente dizia para o tsunami: aquietai-vos. E pelo que diz ali no texto, as ondas, o mar, a tempestade, o fogo, os terremotos, os vulcões, qualquer coisa da natureza revoltada, incêndios, Jesus simplesmente dava uma ordem: fiquem quietos. Fantástico. A maravilha de Deus presente na vida de Jesus, descrevendo ali no capítulo 8 de Mateus, quando ele conversa, ele tem o poder de conversar com ventos, com ondas, com todas essas coisas. Incrível. Fantástico. E Jesus prossegue, causando espanto por onde ele passa. É mesmo assim, causando espanto. Encantando a todos com a majestade de Deus manifestada em sua vida. E quando finalmente aproximar-se para o fim dos evangelhos, das suas narrativas, quando finalmente ele é apanhado, né? Ele é preso, ele é julgado, ele é condenado, ele é crucificado, ele é morto. Pronto, acabou. Os líderes, os políticos da época, pronto, acabou a confusão, chega de baderna, chega de tumultos,
Podia ser um bom homem, podia ser muito sábio, mas nós temos aqui a receita para acabar com as revoluções, com as coisas que não dizem respeito ao nosso comando, ao nosso controle. Pronto, acabou, encerrou. Agora Israel, Jerusalém, vai voltar, finalmente vai voltar à sua vida natural, à sua vida normal. Aquele agitador acabou, já entrou para a história, cessou. Esse é o pensamento daqueles homens quando tomaram aquela decisão. Uma sexta-feira triste, uma sexta-feira sombria, uma sexta-feira negra, para um sábado de dúvidas, para um sábado de incertezas, para um sábado de expectativas, para um sábado de reflexões. E para um domingo que iria marcar a história da humanidade. Naquele domingo, as águas foram divididas. O tempo foi dividido, o calendário foi dividido. Agora só existe o antes ou depois. Queremos contar uma história. Queremos contar um acontecimento. Queremos contar um... Ok, stop. Essa história que queres contar aconteceu antes ou depois? Ficou marcado. Nunca mais a história foi a mesma. Nunca mais a história foi a mesma. Um domingo queria marcar a história da humanidade, o domingo da ressurreição. Aquele corpo de Jesus morto, aquele corpo inerte, aquele corpo sepultado, em que todos esperavam o destino normal de todos os corpos, e de repente um barulho. E de repente um terremoto. A pedra do túmulo é removida. Jesus levanta-se, como se de repente tivesse apenas a dormir. Ele levanta-se. Ele levanta-se. E para espanto dos seus seguidores, ele permanece ainda uma série de dias com eles. E gostaria que fôssemos ali ao livro de Atos dos Apóstolos. Ainda havia uma série de eventos, mas não tenho tempo para descrever a majestade de Deus envolvida em todos aqueles eventos. Apenas quero falar daquele domingo da ressurreição. E gostaria de destacar agora esse ponto descrito aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Logo no primeiro capítulo, para mim um dos textos mais intrigantes, mais impactantes e mais perturbador. Eu já parei tantas vezes para ficar pensando sobre essa narrativa de São Lucas. Quando ele começa a descrever aqui, no capítulo 1, né? Ele diz aqui que, estando eles com os olhos fitos ao céu, enquanto Jesus subia, começa ali no verso 9, né? Começa ali no verso 9. Em meu livro anterior, no verso 1, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Verso 2, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis
de que estava vivo, provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-se acerca do reino de Deus. Verso 4, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperam pela promessa do meu Pai, da qual lhe falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Verso 6, então o que estava reunido lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra, até em Lisboa, até em Portugal. Tendo dito isso, verso 9, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem os encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma que o viram subir. Os seus seguidores, os seus discípulos, os seus apóstolos estavam com Jesus. E de repente Jesus começa a ser elevado ao céu. Ele sobe. E eles acompanham a sua subida. E ele sobe, continua subindo. E de repente eles olhando para cima, uma nuvem cobriu. E eu acho que eles continuaram ainda olhando para cima e pensando: bom, ele pode ser que ele ainda volte para dizer mais qualquer coisa. Ele não, mas aparecem 2 anjos, 2 homens. E faz uma pergunta daquela gente toda, né? Dizer: por que vocês continuam olhando para o céu? Silêncio total. Como eles não respondiam nada, aqueles homens disseram: olha, esse Jesus que do vosso meio foi elevado ao céu, ele voltará da mesma forma que vocês viram subir. Da mesma forma que vocês viram ele subir, vocês vão vê-lo descer. Uau! Majestade de Deus, as grandezas de Deus manifestadas na pessoa de Jesus. Fantástico. A majestade de Deus manifestada, contemplando a majestade de Deus, olhando com bastante atenção, meditando de forma profunda na grandeza, na excelência, na impotência, no poder e na glória de Deus. O poder pode ser visto através das maravilhas da criação de Deus, mais infinitamente em especial na pessoa de Jesus. Fantástico. As maravilhas que mudam, que olhamos e dizemos: uau! Lindíssimos, maravilhosos, espetaculares, mas nada se compara ao poder das maravilhas que pode ser manifestado através da criação de Deus. Nada pode se comparar.
infinitamente especial na pessoa de Cristo. Voltando ao texto de Mateus capítulo 17, em especial no verso 4. Em especial no verso 4, né? Quando eles sobem ao monte, subiram a montanha alta, Jesus ele tinha 12 apóstolos e mais uma centena de discípulos, mas eles levam ali apenas 3 homens. Quem são esses 3 homens? Pedro, Tiago e João. E quando eles chegam ao cimo daquela montanha, o seu aspecto transformou-se. O seu rosto ficou brilhante como o sol. A sua roupa cintilante como a luz. E de repente apareceu Moisés. E de repente apareceu Elias, profeta Elias. E passaram a conversar com Jesus. Estavam a conversar. Sobre o que eles estavam a falar? Também gostaria de saber eu. De repente uma nuvem luminosa apareceu por cima deles. E de dentro da nuvem ouviu-se uma voz a dizer: Este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Ouçam, escutem, prestem atenção no que ele diz. E aqueles 4 homens, Jesus, Pedro, João e Tiago, descem aquela montanha em silêncio. Descem a montanha em silêncio. Mas no verso 4, tem aqui uma cena muito interessante. No verso 4. Pedro: Senhor, é tão bom estarmos aqui. Se quiseres, eu farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro diz: Mestre, é tão bom estar aqui. É tão bom estar aqui contemplando essa majestade de Deus. É tão bom estar aqui na tua presença, na presença desses profetas, na presença de Deus. É tão bom. Sabe, meu irmão, já concluindo aqui a minha mensagem, para não me alongar muito, essa é a mensagem que gostaríamos de passar aos irmãos nessa manhã. Aprendam. Vamos aprender juntos. Vamos aprender juntos a contemplar as maravilhas de Deus. Saber parar e reconhecer Deus em todas as coisas, em todos os momentos. Mas muito mais que isso, vamos aprender a contemplar a majestade de Deus na pessoa de Jesus diariamente. Deus manifesta a sua majestade na pessoa de Cristo a todos os instantes. Deus expressa a sua majestade através da sua igreja no mundo. Ainda na última quarta-feira, no nosso encontro online, dos grupos de casa, estávamos a falar dos homens e mulheres de fé. E estivemos ali a conversar, vários irmãos a partilharem a respeito de pessoas,
de amigos que conheceram e viram na vida dessas pessoas a beleza de Deus na vida dessas pessoas, a majestade de Deus. E vários deles começaram ali a narrar e o quanto se sentiram edificados em participar, em ter essas pessoas presentes nas suas vidas. A majestade de Deus presente na vida da igreja no mundo. Não acabou ali no primeiro século, não. A majestade de Deus continua sendo manifestada na sua igreja no mundo. E a majestade de Deus continua sendo manifestada no mundo de hoje, no mundo presente. Basta pararmos e prestarmos atenção. Temos que estar ligados, atentos, prestando atenção. Deus se manifestando através da vida de homens e mulheres na sua igreja no mundo. Deus continua manifestando a sua majestade na vida de homens e mulheres na sua igreja, nesse país chamado Portugal. Nesse país, em Portugal, Deus continua trabalhando e mostrando a sua majestade na vida de homens e mulheres. Deus continua manifestando a sua majestade na vida de homens e mulheres aqui em Lisboa, nessa comunidade. Presta atenção, esteja atento. Onde é que Deus está mostrando a sua majestade manifestada na vida de homens e mulheres? Eu tenho visto isso. Eu tenho visto Deus manifestando a sua majestade na vida do nosso filho, o Léo. O Léo sai aqui de Lisboa, vai embora para o Brasil, namora com uma menina que não faz parte da igreja. Ele no seu coração decide que precisa ensinar para aquela menina, para aquela moça, os princípios de Deus. Ele partilha com aquela moça os princípios de Deus. Aquela moça entende, sente-se tocada, converte-se, escolhe, decide-se. Assim como o nosso filho seguir os caminhos de Deus. O Léo diz até hoje que o grande sonho da vida dele já estava planejado para o ano passado. Não deu certo. Mas ele disse que na primeira oportunidade ele quer trazer. Eles casaram no civil, conforme os papéis, tudo direitinho, tudo como deve ser, estão casados, mas ele diz que a cerimônia religiosa ele quer realizar, ele tem um carinho tão grande por essa igreja, onde ele aqui foi tocado, aqui ele foi marcado, aqui ele tem os seus pais, e nós, eu e a Sueli, vemos a majestade de Deus manifestada no caráter diário da vida do nosso filho. Eu vejo a majestade de Deus manifestada na vida da minha esposa, Sueli. Com as suas lutas, com os seus desafios, com as suas dificuldades, mas todos os dias levanta-se, decidida, determinada a fazer a vontade de Deus. Eu vejo as maravilhas de Deus, a majestade de Deus manifestada todos os dias na minha própria vida. Quando eu quero fazer uma série de coisas erradas, quando às vezes sinto vontade de abandonar tudo e fugir, mas isso já fazem quase 28 anos que apenas penso, mas a majestade de Deus, o poder de Deus, as maravilhas de Deus, a beleza de Deus tocam-me, edificam-me, incentivam-me, fortalecem-me e continuo caminhando nos caminhos do Senhor. Então gostaria
meu querido irmão e minha querida irmã nessa manhã. Continue caminhando. Continue admirando. Continue sendo tocado pelo Espírito de Deus, com a sua majestade, através das coisas naturais que Ele criou, especialmente através da pessoa de Cristo, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. A salvação está apenas nele, nesse Jesus, o Filho de Deus, que o Espírito Santo do Senhor continue falando melhor ao vosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Tuas obras te coroam como a luz de esplendor. As dos anjos céus entoam hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar. Aves e sonoras fontes formam coro singular. Nós mortais por ti remidos, Deus da glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fontes de alegria e vida, és do bem o inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal,